essa formulação não é correta, porque, se vocês pensarem bem, ela é compatível com sistemas tributários proporcionais, porque também no sistema tributário neutro proporcional, os que têm mais pagam mais, né? E é compatível até mesmo com sistemas tributários regressivos, dentro de certos limites, porque mesmo em sistemas tributários regressivos, os que têm mais podem pagar mais, ainda que proporcionalmente menos do que aqueles que têm menos, né? A definição correta de progressividade, portanto, é um sistema ou um tributo individual que impõe uma carga proporcionalmente ou percentualmente maior aos que têm mais renda ou mais riqueza. Qual é a fundamentação teórica, a base, digamos assim, teórica desse princípio da progressividade? A ideia, usando um pouquinho de economês, é que quanto maior a renda de um indivíduo ou de uma família, menor a sua utilidade marginal, menor a satisfação derivada da renda na margem. Em português, isso significa que, em linguagem corrente, né, que quanto maior a renda de uma família, de um indivíduo, menor o sacrifício associado à imposição do tributo, né? Isso justificaria, portanto, a ideia da progressividade, né? Como é que se implementa a progressividade num sistema tributário? Bem, vou dar alguns exemplos. Primeiro, o imposto de renda, né? Com alíquotas no imposto de renda que sejam progressivamente maiores com o aumento da renda, com um limite de isenção que seja relativamente alto, com a inclusão na base de cálculo do imposto progressivo, não só das rendas do trabalho, mas também da renda do capital, da renda da terra, por exemplo, dos aluguéis, né? Da renda do capital, dividendos, lucros distribuídos, juros, etc., né? Hoje, no Brasil, como vocês sabem, a renda do trabalho é submetida a uma progressividade leve, porém a renda do capital e da terra não é tributada progressivamente. Eu vou voltar brevemente a isso depois. Então, em primeiro lugar, é o imposto de renda ser progressivo, né? Em segundo lugar, a tributação da riqueza ser importante, né? Da riqueza e da sua transmissão. Ter impostos fortes sobre terra, imóveis, heranças e doações, etc., né? E terceiro, um ponto que foi tocado aqui na mesa anterior, evitar que o peso da tributação indireta, que recai sobre circulação de bens e serviços, seja excessivo, né? Especialmente sobre os bens de consumo amplo, os bens de consumo popular. Por quê? Porque geralmente os tributos indiretos são repassados aos preços, estão embutidos nos preços e tendem a recair proporcionalmente mais sobre setores de renda mais baixa, né? Então é preciso, por exemplo, diferenciar as alíquotas, tributando mais pesadamente o consumo de luxo, reduzir ou eliminar incidências sobre o consumo popular e assim por diante, né? Tendo feito essas considerações de ordem geral, o que dizer do Brasil, da situação do Brasil em termos de justiça tributária? Alguma coisa já foi dita sobre isso na mesa inicial. Eu diria que, como pano de fundo, é importante lembrar que houve progresso em termos de desconcentração da renda e da riqueza e redução da pobreza, digamos, nos últimos 10 anos, no Brasil, mas, apesar do progresso que foi feito, a renda brasileira continua inegavelmente muito concentrada, o problema da pobreza continua bastante grave nesse país, né? E como escreveu o deputado Amaury Teixeira no seu requerimento, o coeficiente de Gini no Brasil segue sendo um dos mais altos do mundo, né? Na verdade, o que nós vimos nesses últimos anos aqui no Brasil é que houve progresso na distribuição de renda graças à geração de empregos, inclusive formais, e graças a políticas do governo pelo lado do gasto, Renda Família e outros programas desse tipo, né? Não houve progresso muito grande, creio eu, do lado dos impostos, em termos de aperfeiçoamento da equidade do sistema tributário brasileiro. Por exemplo, a progressividade do imposto de renda continua baixa, o limite de isenção é relativamente baixo, a progressão das alíquotas é modesta. Aí eu volto ao ponto que eu já mencionei brevemente antes. Se você olhar as rendas do capital e os aluguéis,
são tributados de uma maneira geral, tributados linearmente na fonte, não estão submetidos ao imposto progressivo. Se não me engano, a distribuição de dividendos continua isenta, né, de tributação, né? Pode-se discutir ou não se todas essas formas de rendimento devem estar incluídas na tabela do rendimento progressivo, mas a exclusão delas todas do imposto progressivo gera uma tendência de atenuação, digamos assim, do grau de progressividade que o imposto de renda traz, né? Os impostos sobre riqueza, que nunca foram importantes no Brasil, continuam pouco importantes. As alíquotas são baixas para padrões internacionais. Foi dito aqui, inclusive pelo representante da Receita, que o peso dos tributos indiretos continua muito alto, ele até mencionou por quê. Em resumo, ainda há, na minha opinião, muito a ser feito no plano da legislação tributária para tornar o sistema tributário brasileiro mais justo, mais equitativo, né? No entanto, e aqui eu entro no outro tema que eu queria tratar nessa exposição inicial, no entanto, a experiência mostra que a legislação por si mesma não é suficiente para enfrentar os problemas. É preciso dar ao Estado não só uma legislação tributária adequada, mas os meios concretos de implementá-la. Isso requer, evidentemente, uma administração tributária forte, né? E a administração tributária forte requer muito trabalho. É um processo de longo prazo, de construção de longo prazo, que não é feito por decreto ou por lei. É um processo que toma tempo, toma investimento. O que é que garante uma administração tributária forte? Eu vou procurar mencionar alguns aspectos que me parecem centrais, sem tentar ser exaustivo, que o tema é extraordinariamente vasto, né? Eu queria dedicar um pouco a isso, porque o Osíris Lopes Filho, ex-secretário da Receita Federal, grande figura, que já morreu, infelizmente, faz muita falta para essa discussão. Eu aprendi muito com ele ao longo dos anos. Sempre dizia que no Brasil há uma certa tendência a privilegiar a discussão de reformas por oposição à discussão do trabalho gerencial e administrativo, né? Isso é natural que aconteça no Congresso, porque o Congresso é a casa das leis, é a casa onde se fazem as leis tributárias e outras, né? Mas não é conveniente, do ponto de vista do país, que toda a discussão tributária se reduza a uma discussão legislativa, porque tem toda uma dimensão gerencial. O ex-secretário Everardo Maciel, que está aqui, conhece esse assunto em grande profundidade, trabalhou muito com esse tema. Tem toda uma dimensão gerencial que é muito importante, que é decisiva mesmo para que o sistema tributário possa funcionar. Primeiro, por exemplo, é importante que haja um contingente, um número adequado de funcionários, especialmente de fiscais, auditores fiscais e analistas tributários, né? Isso vale não só para o governo federal, para a Receita, para as aduanas, para a Previdência, mas também para os estados e municípios, que têm muitas competências tributárias, né? É uma ilusão, no meu entender, pensar que o aparelhamento tecnológico reduz a necessidade de funcionários. Pode reduzir a necessidade de funcionários de apoio administrativo, né? Mas o fiscal, o analista tributário, não pode ser substituído por máquinas, porque há um elemento de julgamento humano que é indispensável e insubstituível, né? Então, número um é isso, a quantidade de funcionários do corpo técnico. Número dois, a qualidade do corpo técnico da administração tributária, né? É preciso que ela esteja dotada de um corpo permanente, suprido por concursos públicos periódicos, né? E que esses concursos sejam feitos numa base que permita atrair os melhores talentos da sociedade para essa carreira, que é uma carreira fundamental do Estado, né? Eu sei, por exemplo, que, conversando hoje com um auditor fiscal, que a Receita está há alguns anos sem fazer concurso, né? E quando esse período sem concurso fica muito prolongado, a administração tributária sofre, né? O que é importante nesse contexto? Que se ofereça, para atrair os melhores talentos, você precisa oferecer, evidentemente, uma remuneração competitiva. Mas não é só remuneração, é preciso oferecer um status para o funcionário da administração tributária e planos de carreira, perspectivas de promoção, por mérito, desempenho, qualificação, né? Além disso, programas de treinamento e qualificação para manter o corpo técnico atualizado.
o aparelhamento tecnológico da administração tributária é fundamental, sistemas de informação, equipamentos. E, por último, mas não menos importante, contrariando uma visão que prevalecia no Brasil, no tempo que eu morava aqui, não sei se ainda prevalece tanto assim, que é o seguinte: o funcionário da administração tributária tem que ter estabilidade no emprego, tem que ter uma certa estabilidade no emprego. Por quê? Porque sem essa estabilidade, sem essa segurança no emprego, ele fica muito vulnerável à ingerência política e às pressões do poder econômico, né? Então é fundamental que, aliás, é fundamental para todas as carreiras estratégicas do Estado, mas para essa em particular, que haja uma certa segurança no emprego, né? Bem, isso é um resumo apenas. Pelo resumo que eu fiz, essa visão de conjunto que eu dei, vocês podem ter ideia de que construir uma administração tributária sólida é um trabalho extremamente difícil, é um processo muito, muito trabalhoso, né? E já que eu falei aqui no Ronald Reagan, o Ronald Reagan fez escola em muitos países, né? Ele pode não ter sido um grande presidente, não sei se vocês lembram do Ronald Reagan, os mais jovens talvez nem lembrem, né? Ele pode não ter sido um grande presidente, mas ele era um grande frasista, né? E uma vez, interrogado sobre o sucesso dele, ele disse assim: olha, eu nunca imaginei que eu pudesse chegar onde cheguei trabalhando 4 horas por dia, né? E ainda acrescentou: It's true that hard work never kills anybody, but I figure, why take the chance? Eu sei que é verdade que o trabalho duro nunca matou ninguém, mas eu penso, por que correr o risco, né? E esse espírito de fazer grandes discussões sobre reformas mirabolantes, mas não fazer o trabalho duro da administração tributária, contaminou muitos países e atrasa, no meu modo de ver, o funcionamento do setor público. O resumo do que eu quero dizer foi dito muito bem por um grande economista, um dos maiores economistas do século XX, e um dos poucos macroeconomistas célebres, renomados, que se dedicou ao sistema tributário e, em particular, à administração tributária. Eu me refiro ao Nicholas Calder, um dos grandes discípulos do Keynes, húngaro que se naturalizou inglês e ensinou durante muitos anos em Cambridge.